Eu quero, na verdade, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração ao longo dessa semana, que está em Hebreus 10, versículo 19. Hebreus 10, 19 ao 25. Se eu não me engano, acho que eu já até ministrei essa mensagem, mas com outro cunho, com outro viés, de outra visão, outra ótica, em 2016, por aí. Mas Deus está ministrando algo específico dentro dessa passagem. Peço que suporte um pouco minha voz aí, que eu fui acometido de faringite há pouco tempo. Ainda estou um pouco rouco. Hebreus 10, 19. Quantos acharam? Amém? Alguém não achou? Eu espero mais um pouco. Hebreus 10, 19. Compartilhe a Bíblia com a pessoa que está do teu lado, se ela tiver sem a Bíblia. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa palavra, na verdade, se a gente for olhar o contexto dela, é uma palavra que o autor aos Hebreus nos dá um alerta. É um alerta para a igreja, é um alerta para a nossa vida pessoal, tendo em vista que ele menciona aí no finalzinho que o dia do Senhor se aproxima. E, na verdade, se nós olharmos os fatos da atualidade e fizermos um paralelo com Mateus 24 ou com outras passagens de Daniel, Apocalipse, se fizermos um paralelo, nós veremos que existem muitos sinais que mostram que nós estamos vivendo os últimos dias. Se nós formos falar de guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, tragédias, o princípio das dores que é mencionado em Mateus 24, nós veremos que realmente o dia do Senhor se aproxima. Eu não sei qual é a sua fé, eu não sei qual é o seu entendimento acerca disso, mas a verdade é que o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está às portas. Diz assim para a pessoa que está ao teu lado: o dia do Senhor está próximo. Mas ele fala aqui de uma postura que nós devemos ter diante dessa realidade. É uma postura que nós devemos ter diante desse quadro. Já sabemos que é fato que o Senhor está próximo, o dia do Senhor está próximo. Mas qual é a nossa postura? E o autor aos Hebreus ele vai falando, de algumas atitudes. Na verdade, ele menciona 4 atitudes. Inclusive o retrato de alguns na igreja, naquela época, era de não estar congregado, de não estar fazendo parte do rebanho. Talvez por terem sido repreendidos, não terem aceitado a admoestação, uma repreensão. E o autor aos Hebreus ele fala de pessoas que não consideravam umas as outras, não atentavam para a vida do próximo, não consideravam também de ouvir o próximo, de receber uma ajuda, um toque, um conselho. E ele começa a falar também de pessoas que não guardavam firmes a confissão da sua esperança, de que um dia o Senhor voltará, e que a nossa esperança não se resume às coisas dessa terra. Ele começa a falar sobre isso, que nós devemos guardar firme a nossa esperança, sem vacilar, pois fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que nos deu a promessa. Existem diversas promessas sobre as nossas vidas. Deus tem promessa sobre a tua vida? Quantos tem promessa do Senhor aqui? Mas existe uma promessa específica, a promessa, de que um dia Ele voltará e levará a sua igreja para reinar com Ele,
durante o milênio. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados e teremos um encontro com Ele nos ares. Isso é uma promessa. A nossa esperança está nisso, de que um dia esse corpo corruptível vai se transformar num corpo incorruptível. Isso é uma promessa que Deus tem para cada um de nós. Mas ele cita uma primeira atitude. A primeira atitude que ele menciona fala de se aproximar de Deus com um coração sincero, tendo o coração purificado da má consciência. Mas antes até de falar dessa ação que nós devemos ter, dessa postura, eu queria falar de duas verdades que ele cita no versículo 19 e no versículo 21. Essa atitude de se aproximar está no versículo 22. Mas no versículo 19 e no versículo 21, 19, 20 e 21, ele menciona aqui duas verdades, que é o querigma que nós cremos, as verdades de Deus, que são fatos. E ele diz no versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E depois ele fala no versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí ele dá o caminho, aproximemo-nos. Mas antes de nós tomarmos qualquer atitude, nós precisamos ter revelação dessas verdades. Antes de você querer cumprir qualquer doutrina, que é o didaquê, qualquer mandamento, qualquer ensino, qualquer direção que Jesus tem para a tua vida, nós precisamos ter revelação do porquê nós devemos fazer isso. E aqui ele cita duas verdades magníficas, duas verdades fantásticas, duas verdades maravilhosas. E a primeira é que nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que existe um sangue precioso que abriu esse caminho. Isso é uma verdade que muitas das vezes nós não trazemos para o nosso dia a dia, porque nós vemos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós sabemos que o templo era dividido em três partes: o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos, que é o Santíssimo Lugar. E que existia um véu que separava o santo e o Santíssimo Lugar. E só o sumo sacerdote que entrava nesse Santíssimo Lugar e provava da manifestação da glória de Deus. E é interessante que a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, aquele sacrifício por mim e por você, aquele sangue derramado por mim e por você, a Bíblia diz que o véu do templo, fisicamente ele se rasgou, e espiritualmente também ele se rasgou. E hoje nós podemos entrar, desfrutar, acessar a glória de Deus no carro, na cozinha, no banheiro, na sala. Aonde nós estivermos, nós podemos desfrutar dessa presença santa. Você está aí? Nós podemos ter esse privilégio de acessar, desfrutar, se relacionar. Quanto no Antigo Testamento somente o sumo sacerdote tinha essa experiência de ter a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus na sua vida. Hoje nós temos a expressão exata da glória de Deus dentro de nós, que é a pessoa de Jesus, na figura do Espírito Santo. Isso é uma verdade, queridos. Antes de eu falar qual é a nossa postura, você precisa trazer essa verdade para dentro do teu coração. Tirar da tua mente e trazer para o teu coração. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você tem livre acesso à presença do Espírito Santo. Você pode se relacionar com Ele. Você pode falar com Ele. Você pode interagir com Ele. Você pode ouvi-lo. Você pode ser tocado por Ele. Você pode ser abraçado por Ele. Você pode ser curado por Ele. Quantos compreendem isso? A presença de Deus está acessível a nós. Isso é um querigma. Isso é uma verdade. Você pode estar no deserto físico, o deserto do Saara. Lá você tem acesso à presença de Deus, interagir com a glória de Deus, com a manifestação da sua presença. Você pode estar no deserto espiritual. Você também pode escolher a boa parte, a melhor parte, e estar aos pés de Jesus. Essa parte nunca lhe será tirada. Amém ou não amém? A presença de Deus. Nós precisamos ter entendimento
revelação dessa verdade. E a outra verdade que ele menciona é que ele diz que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Da mesma forma que na antiga aliança, o sumo sacerdote ou sacerdote, ele sacrificava animais para expiar o pecado do povo, intercedia pelo povo. A palavra do Senhor declara que o nosso sacerdote, Jesus, pela ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote, ele na verdade expiou o nosso pecado pelo sacrifício da sua própria carne. Ele aplacou a ira de Deus que estava sobre toda a humanidade. E hoje nós temos a expiação, o perdão dos nossos pecados. Ele operou a santificação inicial na nossa vida. Nos livrou da condenação do pecado. Ele operou uma santificação inicial na tua vida e na minha vida, onde a lei do Espírito de vida te liberta da lei do pecado e da morte. Isso é uma ação que Jesus fez, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você precisa tomar posse dessa verdade. Você precisa crer nessa verdade. Jesus operou não só uma santificação inicial, de te libertar, de te livrar, me livrar da condenação do pecado. Mas essa santificação, ela é progressiva. Ela continua, porque Ele vai te dando a graça necessária, suficiente, para você vencer os teus pecados, as tuas tribulações, as tuas dificuldades, dia após dia. Não é verdade? Ele tem te dado a graça. Neemias falou sobre que nós somos mais que vencedores. É por causa da graça de Cristo que nos basta e que nos faz vencer dia após dia, uma santificação progressiva, diária. Mas existe também uma santificação final, que um dia Ele operará na tua vida e na minha vida. Eu falei que a santidade inicial de Deus em nós é nos livrar da condenação do pecado. A progressiva é dia após dia nos dando a graça para vencer o pecado. Mas um dia Ele irá nos livrar da presença do pecado. Nós seremos glorificados e passaremos a eternidade com Ele. Essa será a santidade final, onde nós teremos o nosso corpo incorruptível. Nós seremos livres do pecado plenamente. Quantos creem nessa verdade? Quantos creem nisso? É uma verdade que nós precisamos tomar posse. Precisamos entender e ter revelação disso. Mas qual é a tua postura? Qual é a minha postura diante dessas verdades? Tendo esse novo e vivo caminho, tendo esse sangue precioso, que abriu um caminho para a presença de Deus, tendo um grande sumo sacerdote que intercede por nós, dia após dia, o nosso advogado. Qual é a nossa postura? A primeira ação que o autor aos Hebreus fala, que eu quero me deter nessa noite, ele diz no versículo 22, projeta aí para mim, fazendo um favor. Acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 22. Ele diz, aproximemo-nos, diz assim, aproximemo-nos. Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A primeira ação aqui, e que eu quero falar nessa noite, ele diz que nós devemos nos achegar a Deus, que nós devemos nos aproximar diante de Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Invocai o nome do Senhor enquanto está perto. Aí eu volto lá no final, no versículo 25, ainda mais que vede que o dia do Senhor se aproxima. É tempo de nos aproximarmos mais de Deus. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos corridos, vivemos tempos de distração, vivemos tempos de ativismo. Mas precisamos despertar de uma vez por todas para uma vida de intimidade com Deus. Você está aí? Uma vida de relacionamento pessoal com Deus. E não é de qualquer forma que o Senhor quer que nos aproximemos dEle. Ele fala de um coração sincero, Ele fala de plena certeza de fé, e Ele fala de um coração purificado, de uma má consciência. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre uma sã consciência. O que é sã consciência? Ele fala de uma má
consciência. E eis a razão de muitos não desfrutarem de uma intimidade com Deus, por causa da má consciência. Você pode observar que antes de ele falar dessa consciência, ele menciona o coração sincero, um coração sem cera. Quando nós vamos ver a origem dessa palavra sincero, sem cera, tem diversas explicações. A etimologia dessa palavra tem diversas histórias. Uma delas, que nós já ouvimos falar, é que no teatro grego, romano, as pessoas utilizavam uma máscara de cera, onde tinha aquela figura, né, de alguém sorrindo, e que por trás tinha alguém que estava triste, arrasado, infeliz. Isso fala de, na verdade, o uso de máscaras, de não ser autêntico, de não ser verdadeiro. Mas uma definição que eu achei muito interessante, fala da venda de esculturas e de vasos. Quando o comerciante ou fabricante iria vender uma escultura ou um vaso, e às vezes essa escultura ou vaso tinha uma rachadura, tinha uma brecha, tinha um defeito, tinha uma falha. Ele pegava uma cera, passava nessa escultura, passava nesse vaso e vendia, enganando o comprador. E com o tempo, aquela cera saía e a pessoa via que aquele vaso tinha um defeito, que aquele vaso tinha uma falha e que ele havia sido enganado. E na verdade, quando eu falo de um coração sem cera, um coração sincero, é um coração que não esconde suas falhas. É um coração que não esconde os seus pecados. É um coração que não esconde as suas imperfeições. Fala de verdade, autenticidade, integridade. E por que eu estou falando sobre isso? Relacionado à consciência. Porque esse coração sincero, é fruto de uma sã consciência. A consciência humana. Você pode falar, mas o que é consciência? A consciência humana é um centro de julgamento dado por Deus a todo ser humano, independente de conversão. É um atributo invisível de Deus em todo ser humano. É um centro de julgamento, onde se processa uma análise das motivações, das atitudes, dos pensamentos, das palavras ditas, das palavras não ditas que ficaram nos pensamentos. E é nesse lugar do nosso interior, na consciência, que nós começamos a distinguir o que é certo e o que é errado. É uma voz que fala no nosso interior. Nós víamos no desenho animado, antigamente, a figura do anjinho e do demônio, quando uma pessoa iria tomar alguma atitude. E, na verdade, isso é uma ilustração para uma criança. Mas para nós que somos adultos, é uma voz que está no teu interior. Uma hora podendo te reprovar, outra hora podendo te absolver, dependendo da atitude que você tomou. Você está aí? Quantos estão compreendendo? E isso se chama consciência. Só que quando a gente usa essa expressão, sã consciência, eu botei de propósito isso. Na sociedade nós usamos com outro significado. Há pessoas que falam que ninguém em sã consciência rasga dinheiro. Quantos já ouviram essa expressão? Ninguém em sã consciência vai rasgar um dinheiro. Fulano não cometeria essa atrocidade em sã consciência. Quantos já ouviram também essa expressão? Em sã consciência, ninguém vai incentivar o seu filho a torcer para o Vasco, por exemplo. Mexer com um amigo ali. Mas, não sou eu que digo isso, as pessoas que falam isso. Eu sou corintiano. Alguém pode falar assim, em sã consciência, como é que pode um cara criado na Pavuna torcer para o Corinthians? Em sã consciência não é possível. Mas, quando as pessoas falam sã consciência dessa forma, na verdade estão tendo um conceito equivocado. Porque quando nós usamos essa expressão, nós falamos de um bom senso, né? Quem tem bom senso, se o camarada em bom senso, bom juízo, não cometeria essa atrocidade. Esse camarada com bom senso não iria rasgar o dinheiro. Quem tem bom senso não rasga dinheiro. Então nós usamos essa expressão, sã consciência, talvez relacionada a um bom senso. Alguém que tem juízo, né? Não é verdade? Nós usamos essa expressão nesse sentido. Mas, na verdade, a questão da consciência vai muito mais além do que um bom juízo. Vai muito mais além do que ter um bom senso. É na consciência onde as coisas escondidas dentro de nós vêm primeiro à luz.
vem a luz. Deus fala, Deus ministra, Deus expõe. É na nossa consciência, onde primeiramente nós somos julgados, somos absolvidos ou penalizados. Aliás, quantos não ouviram a expressão peso na consciência? Peso na consciência. É porque a consciência está reprovando. Paulo fala que às vezes a consciência dele reprovava, às vezes aprovava a atitude dele. Muitos até estão ouvindo a voz do Espírito Santo. E às vezes repreende o diabo. Está repreendido em nome de Jesus, essa voz é do capeta, é do capiroto. E às vezes o Espírito Santo trazendo à sua consciência algo para que você possa vir para a luz. Amém ou não amém? A nossa consciência pode ser influenciada, até enfraquecida pela cultura, pelas leis da sociedade, por valores deturpados. Mas a consciência também pode ser fortalecida pela palavra de Deus, quando nós damos crédito para a palavra, para a voz do Espírito Santo. Martinho Lutero declarou a seguinte frase: minha consciência é escrava da palavra de Deus. Minha consciência é escrava da palavra de Deus. Tem uma história que eu conheci essa semana de um padeiro que ele não era cristão, mas ele estava com a máquina lá de processar a massa e de repente ele viu um rato cair na máquina, entrou lá e se embolou com a massa. E era uma grande padaria. E ele viu aquilo, ele podia tomar ação. Falar lá com o chefe dele, ó, caiu um rato, tal, não sei o quê. E na verdade ele ficou quietinho. E a padaria produziu os pães e vendeu para geral. Vendeu para todo mundo. E ele ficou com um peso na consciência. Veja bem, ele não era cristão. Mas ele ficou com um peso na consciência, porque ele viu que era uma atitude reprovável. Ele não foi sincero. Ele amou sua própria vida. Ficou com medo. Isso por causa da má consciência dentro dele. A sã consciência é uma consciência sadia, boa, está intimamente relacionada com a integridade de coração, ou com o caráter. Existe um livro muito interessante que faz a definição de integridade de caráter. Só pelo nome do título você vai se ligar. O nome do título do livro é assim: quem é você quando ninguém está olhando? E ele define que caráter é aquilo que você faz quando você está no escuro sozinho, sem ninguém te ver. Se ninguém está te vendo. Ali é o teu caráter. Ali é a tua integridade. E é interessante que isso fala de uma consciência. A consciência tem relação íntima com a integridade de coração, um coração pleno, rendido, entregue. Tem relação íntima com o caráter de uma pessoa. Só que existe um problema, queridos. Muitos de nós passamos a não dar crédito à voz da consciência. Muitos de nós não ouvimos a consciência e caímos numa situação delicada e complicada, que é a cauterização da consciência. Tem uma frase, acho que eu ouvi de Samuel essa frase: minta para a sua consciência, e a sua consciência vai mentir para você. Na verdade, quanto mais nós mentimos para nós mesmos, para a nossa consciência, e ignoramos a voz dela, ela vai ficando neutralizada, ela vai ficando cauterizada. Uma voz que talvez seja ali baixinha, mas que perde sua força. Amados, se a sua consciência falar contigo, mesmo que com uma voz baixinha, ouça-na. Ouça a voz interior da tua consciência. Quantos me compreendem? E é um caminho, um quadro que nós podemos cair, que é a cauterização da consciência, que faz com que nós percamos o discernimento, o distinguir o que é certo e o que é errado.
E parece que a consciência cauterizada em uma área, ela vai contaminando outras áreas. Exemplo, se alguém começa a perder os valores morais da família, daqui a pouco ele perde os seus valores em relação ao dinheiro, às finanças, e começa a cair até numa vida de mentira. Enquanto isso, Paulo fala em Romanos 14, 22, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. É muito bom quando nós tomamos um caminho, trilhamos um caminho, em que a nossa consciência, ela prova. Nós estamos no trilho de Deus, no caminho de Deus. Mas muitos não dão crédito para a voz da consciência. Devemos tomar cuidado com a cauterização da nossa consciência. Tem um pastor, isso também é um fato que eu tomei conhecimento essa semana, lá nos Estados Unidos, que ele começa a narrar para os irmãos, para a igreja, que ele pagou uma propina por um juiz para liberar o alvará de funcionamento do local de reunião da igreja. E ele falou publicamente isso. Publicamente. Uma mente cauterizada, uma consciência cauterizada, que passa a não saber discernir o que é errado, o que é certo. Onde acha que os fins justificam os meios. Não, é para a igreja. O local da reunião é para a igreja. Então, o fim é para a igreja, para abençoar a igreja. Então, justifica o meio. Se eu estou pagando a propina ou não, não importa. Então, ele perdeu o discernimento por conta de uma mente, de uma consciência, cauterizada. Eu queria que você projetasse aqui Atos 24, 16, onde Paulo diz que ele se esforçava para ter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Sempre se esforçando para ter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Na verdade, existem consequências muito ruins quando nós falamos de uma má consciência, de uma cauterização de consciência. A Bíblia fala em 1 Timóteo 1,19, pode ir projetando aqui conforme eu for falando. 1 Timóteo 1,19, se você também quiser abrir a tua Bíblia e marcar na tua Bíblia. Paulo também declara, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Queridos, a má consciência afeta a nossa fé. Muitos têm naufragado na fé. Muitos não têm tido uma fé genuína por conta de uma falta de uma boa consciência. Muitos naufragam na fé porque suas consciências não estão livres. Isso fala de discordâncias. Isso fala de reservas. Isso fala de falta de transparência, de mentiras e pecados ocultos. Ele fala de naufrágio da fé. Às vezes a pessoa está querendo fortalecer a fé, mas o problema está na sua consciência. Ela está com a sua consciência cauterizada, uma má consciência. 1 Timóteo 1,5 diz, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Você pode ver que está tudo interligado. O amor depende dessas três coisas aí. Coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Quantos me compreendem até aqui? Muitos não têm vivido o amor, não têm experimentado o amor, não têm dado e não têm recebido o amor, não têm vivido o amor, têm perdido o amor por conta de uma má consciência. Hebreus 13, 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Fala de uma vida em santidade, em honra, em caráter. Uma vida prejudicada em santidade, uma vida santa que é afetada. Uma vida que poderia ser uma vida honrosa, que é afetada por conta da má consciência. Segundo o autor aos Hebreus,
Voltando na passagem de Hebreus 10, ele começa dizendo que a nossa postura diante daquelas duas verdades, do sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho, e do grande sacerdote, ele fala: aproximemo-nos com o coração sincero, tendo a consciência má sido lavada. E logo em seguida ele começa a falar que nós devemos guardar a confissão da nossa esperança. Muitos não têm guardado a confissão da sua esperança porque a primeira atitude está prejudicada. É uma sequência, amados. Não tem como nós guardarmos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar até o dia da vinda do Senhor, se nós mantivermos uma má consciência diante de Deus e diante dos homens. Muitos estão com a comunhão estremecida, passam a não considerar uns aos outros, por conta dessa consciência má. Muitos até quebram a aliança e deixam de congregar. Congregar fala fazer parte de um grade, de um rebanho. Muitos deixam o rebanho, mas o problema está lá no início, por conta da má consciência. Por questões que ainda não foram trazidas à luz, que não foram resolvidas. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? O que você deve fazer diante disso? Como eu recupero a boa consciência? Como eu recupero uma sã consciência? Queridos, em primeiro lugar, nós devemos sinceramente reconhecer que a nossa consciência está cauterizada. Nós precisamos fazer uma reflexão, reconhecer que a nossa consciência está má, não está pura, não está boa, não está livre. Nós só temos condições de fazer essa reflexão à luz do Espírito Santo. Davi, certa vez, orou diante de Deus: Pai, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me, ó Deus. Porque se nós estivermos com a nossa consciência cauterizada, nós não temos condições de analisarmos a nós mesmos. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo jogar luz no nosso interior, iluminar a nossa consciência. Quantos me compreendem? Repito, às vezes o Espírito Santo está trazendo algo aí para você. Às vezes o Espírito Santo está te incomodando aí com algo. E muitos de nós achamos que é acusação. Muitos de nós achamos que é o diabo e ficamos repreendendo. Mas é o Espírito Santo te incomodando. É um incômodo santo para que você venha se arrepender. Para que você venha fazer essa reflexão diante dele. Precisamos deixar o Senhor sondar o nosso interior. E mudarmos de postura, de atitude. Um arrependimento genuíno. Produzir um fruto digno de arrependimento. O segundo passo é vir para a luz. O segundo passo é a confissão, primeiramente a Deus. Quando você confessa seu pecado a Deus, muitos gostam de usar essa expressão. Ah, Deus pega o meu pecado e lança no mar do esquecimento. Beleza. É como se Deus pegasse seus pecados, colocasse no fundo do mar e colocasse uma placa ali: proibido pescar. Então, é deixar. Ele coloca lá uma placa: proibido pescar. Só que às vezes Deus coloca o nosso pecado no mar do esquecimento, no fundo do mar, e nós vamos lá e pescamos de novo, praticamos de novo o pecado. Quantos me compreendem? É confessar a Deus para sermos perdoados. Precisamos pedir ao Senhor para trazer à tona aquilo que maculou a nossa consciência. Esse é o segundo passo, a confissão, vir para a luz. Nós confessamos a Deus para ser perdoado. Nós confessamos para os nossos irmãos para sermos curados, libertos, transformados, purificados. Tiago 5,16, ele fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orardes uns pelos outros, para que sareis, para que sejam curados. Eu não uso muito essa versão, mas essa versão, a revista e corrigida,
traz uma expressão diferente. Ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Diz assim para o teu irmão: nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Porque quando nós falamos de culpa, nós falamos de uma má consciência. Nós falamos de um peso na consciência. Precisamos deixar que a água que flui do trono de Deus venha lavar a tua e a minha consciência. Mas isso só acontece quando nós andamos na luz, confessamos as culpas, os pecados. Diz assim para mim: eu preciso confessar o meu pecado a Deus para ser perdoado. E eu preciso confessar a minha culpa, o meu pecado para o meu irmão, para ser purificado, para ser curado, para ser liberto. Quantos creem nisso? Precisamos rasgar os nossos corações. Rasgar. E o último passo é restituir, caso nós tenhamos causado dano a alguém. Se roubamos, devolver. Se tiramos a honra, devolver a honra. Se mentirmos, não é somente parar de falar a mentira, mas agora é falar a verdade. É despir o velho homem e vestir o novo homem. Tudo trata-se de uma questão de consciência, porque o fruto da luz é justiça, bondade e verdade. Escuta, como está a tua consciência diante de Deus e diante dos homens? Eu queria encerrar e eu queria orar por algumas pessoas aqui. Eu não sei se essa palavra ela é para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Mas eu tenho plena convicção de que o Senhor quer lavar consciências aqui nessa noite. Eu tenho plena convicção de que o Senhor quer te livrar de uma má consciência. O Senhor quer te tornar livre no teu relacionamento com Ele. O Senhor quer te tornar livre no teu relacionamento com os teus irmãos, no teu relacionamento familiar. Você olhar para a tua esposa livre. Você olhar para os teus filhos livre. Você olhar para os teus pais livre. Livre de uma má consciência. Ponha-se de pé em nome de Jesus. Escuta, eu queria só mencionar algo para que você possa entender. Olha para cá. Você precisa entender a importância de ter uma boa consciência. Segundo o autor aos Hebreus, não adianta nós nos aproximarmos diante de Deus se nós não tivermos um coração purificado de uma má consciência. Não adianta nós nos aproximarmos do Senhor sem termos uma boa consciência. Mais do que você optar por uma vida em santidade, porque tem que ser santo, porque o Senhor é santo. Mais do que você achar que é uma obrigação, mas por amor a Ele, por amor ao corpo, por amor às pessoas que estão ao teu redor, você precisa tomar essa atitude e declarar: Senhor, me livra de uma má consciência. Luciano Subirá, ele fala no seu livro O Impacto da Santidade. Ele fala de uma história para relacionar o amor e o temor. Que nós devemos, na verdade, optar pela santidade por amor a Deus. E ele começa a falar sobre o paraquedista. Todo paraquedista, ele pula com 2 paraquedas. O paraquedas principal e o paraquedas de reservas. Mas ele nunca quer usar o paraquedas de reservas. Ele só quer ficar com o paraquedas normal. Porque causa dano para ele. Porque ele só vai abrir o paraquedas. Tem todo um procedimento para abrir o paraquedas de reserva. E um dos critérios é que ele tem que ser aberto bem próximo do solo. Então ele tem que saber aterrissar ali direitinho, colocar os pés direitinho, senão ele vai se quebrar todo.
mas vai ficar salvo. Todo quebrado, mas não vai morrer. Mas o paraquedas de reserva está ali. E ele começa a fazer a associação do amor e temor. O temor é o paraquedas de reserva, está ali, ó. Se a gente não tomar atitude por amor, Deus vai acionar o paraquedas de reserva, vai ser pelo temor. Mesmo que a gente fique todo quebrado, mas Deus tem um interesse em salvar a nossa vida. E Ele gera temor no nosso coração. Queridos, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu a amo. Tenho uma aliança de amor. Mas no dia que a minha consciência de que eu a amo e que tenho uma aliança com ela falhar, eu tenho que acionar o paraquedas de reserva, é o temor. Eu não vou quebrar essa aliança, porque eu sei dos danos que vão acontecer na minha vida. Quantos me compreendem? Uma vida que não está em santidade, em plenitude, não está com uma consciência livre diante de Deus, diante dos homens. Deus está te fazendo um chamado para você, por amor a Ele, por amor às pessoas que estão ao teu redor, você vir para a luz, confessar, pedir ajuda, falar: meu irmão, me ajuda, eu tenho essa parada guardada aqui, eu quero confessar. Eu não quero quebrar a aliança. Eu não quero quebrar a aliança com meu irmão. Eu não quero andar com reservas. Eu não quero andar com críticas. Eu não quero julgar. Eu não quero deixar essa mentira aqui incubada. Eu não quero deixar essa impureza aqui escondida. Eu quero ser livre do meu pecado. Eu quero ser livre da minha má consciência. Quantos me compreendem, amados? Isso é por amor que Deus está querendo te chamar. Mas eu quero colocar o paraquedas de reservas aí na tua vida. Que o temor caia sobre nós nessa noite. Que nós não venhamos a brincar com a santidade de Deus. Porque Ele é amor. Mas Ele não foi fogo consumidor. Ele é fogo consumidor, queridos. Na igreja primitiva, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Que caia o temor de Deus sobre nós, não só nessa noite, mas na nossa caminhada. Nós precisamos, queridos, desenvolver a santidade no temor do Senhor. Não sou eu que digo, as Escrituras que dizem isso. Fecha os teus olhos aí em nome de Jesus. Peço ao Senhor para jogar luz ao teu coração nessa hora. Que você possa fazer uma reflexão. O Senhor quer purificar a tua consciência. Comece a orar aí diante de Deus. Eu sei que nós cantamos sempre uma canção no apelo, mas é importante você orar aí. Orar diante de Deus, falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Veja, Senhor, como que está a minha consciência. E mostra-me, Senhor, joga a tua luz, Senhor. É tempo de uma geração que tem intimidade com Deus. E essa intimidade só vai acontecer quando nós nos aproximarmos diante de Deus. Não de qualquer forma, mas com um coração sincero, que não esconde falhas, que não esconde imperfeições, que não esconde pecados, que não esconde nada, que não usa cera, mas que tem uma consciência lavada pelo sangue do Cordeiro. Ora labaxere cantará labaix. Eu não sei como está a tua consciência, não só diante de Deus, mas diante dos homens, no teu trabalho, na tua faculdade, naquela prova lá que você fez na tua faculdade. Eu não sei como está a tua consciência diante dos teus filhos. Eu não sei como tem sido o teu procedimento. A santidade, ela é comportamental. Sede santos em todo o vosso procedimento, comportamento, atitudes. São atitudes santas.
Mas o Espírito Santo, Ele está jogando luz aí no teu coração. Ministra, Senhor, a cada coração. Queremos ser santos. Queremos nos santificar, porque o Senhor fará maravilha no meio de nós. Queremos ter uma vida consagrada a Ti, separada para Ti. Uma geração de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes, de anciãos, devotos a Ti, piedosos, uma vida entregue a Ti, Senhor. Oh, Senhor, essa geração está aqui, ó Deus. Essa geração santa está aqui, Senhor. É uma santa geração que o Senhor quer, Senhor. Começa a orar aí no teu lugar. Começa a orar, Senhor, começa a pedir, Senhor, fala ao meu coração. Fala ao coração do meu irmão. Começa a orar aí em nome de Jesus.